lembra uma vez quando Jesus Cristo ele foi no alto da montanha e juntamente com Pedro, João e Tiago, eles estavam ali, Jesus estava com seus discípulos e de repente, no alto daquela montanha, Jesus Cristo transfigurou-se. Conforme Mateus nós encontramos, ele transfigurou-se, resplandecendo. E os discípulos que estavam com ele viram então a figura de Moisés e de Elias e o próprio Jesus ali. A ideia da representação da lei, dos profetas e o Filho de Deus ali. Aquele lugar, aquele momento foi tão especial, mas tão especial na vida dos discípulos, que Pedro chegou e disse o seguinte: Senhor, vamos construir 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E vamos ficar aqui. O negócio está muito bom, está muito gostoso. Mas Jesus disse para os discípulos: não, nós precisamos descer, porque lá embaixo tem uma multidão que está precisando dos meus cuidados. Se a gente fosse pensar na experiência que a maioria de vocês que foram à Conexão experimentaram, dá vontade de ficar lá. Aquele tempo gostoso, aquele tempo que nós estávamos na presença do Senhor, quando estávamos juntos, quando orávamos juntos, quando estávamos ouvindo a palavra juntos, a vontade é de ficar. Mas a mesma ideia, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, serve também para nós. Nós precisamos descer para o mundo, para que nós possamos estar sendo usados pelo Senhor para influenciar o mundo. Resoluções, muitas decisões foram tomadas naquele retiro, naquele momento de um encontro com Deus, mas que precisam ser colocados em prática no mundo, no nosso dia a dia. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos: olha, é muito bom isso aqui, mas nós precisamos descer, porque tudo isso aqui é o reflexo da glória de Deus, mas nós precisamos manifestar essa glória também para as outras pessoas. Quando Elias estava na caverna e Deus falou para Elias sair da caverna, Elias também teve que tomar algumas resoluções, algumas atitudes de mudança de vida. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, a nossa palavra nessa noite é para você, é para todo crente em Cristo, mas eu quero me dirigir especificamente para os irmãos que participaram do nosso treinamento, desse encontro, desse retiro chamado Conexão. Porque eu quero reforçar aqui a forma como vocês vão estar mantendo as decisões e resoluções que vocês assumiram diante de Deus, naqueles momentos quando nós estávamos juntos ali. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que era uma versão que a editora Vida Nova tinha lançado. E eu tenho essa Bíblia, e eu também gosto muito das leituras, quando eu faço algumas devocionais nela. Vou ler na versão da Bíblia Viva. Efésios 6, de 10 a 18, diz assim: Paulo instruindo aquela igreja: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das armadilhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação ou da justiça de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisam da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno
contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda a parte. O apóstolo Paulo sentiu a necessidade de ajudar e de aconselhar a igreja de Éfeso, que estava enfrentando muitas dificuldades com a idolatria que era proeminente naquela cidade, porque na cidade de Éfeso tinha ali um templo da deusa Diana, que era a deusa, podemos dizer assim, da matriarca da cidade. Todos estavam ali adorando aquela deusa, né? A grande maior parte da população. E os crentes e os cristãos, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, estavam enfrentando dificuldades com algumas pessoas que queriam trazer para dentro da igreja alguns costumes, algumas coisas da idolatria, ou que estavam de certa forma também perseguindo aqueles cristãos. Então o apóstolo Paulo, orientando aquela igreja, ele usa a figura de um soldado romano, onde talvez ele olhando para aquele soldado romano que estivesse de pé, porque Efésios é uma carta que Paulo também escreveu quando estava na prisão, ele olhando para aquele soldado romano, ele começou a ver as coisas que eram necessárias para que o cristão pudesse se manter de pé diante das grandes batalhas da vida. E ele começa dizendo no texto que a força que nós precisamos, ela deve vir do imenso poder do Senhor dentro de cada um de nós. Conexão com Deus é aquela ideia da força que você precisa, da força que você já tem, porque foram momentos de descobertas e de encontro com Deus, momentos de entrega de vida, momentos de recebermos a orientação, instrução do Espírito Santo, momentos de podermos presenciar e experimentar promessas de Deus na nossa vida. Mas tudo isso vai nos ajudar a definir a nossa identidade, mas para tanto precisamos nos preparar. Porque o texto ele é claro em dizer, eu estava lendo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, conhecido nosso, da nossa cidade, da Grande Vitória, e ele estava dizendo que este texto ele fala da maior e mais difícil batalha da humanidade. Porque o texto é claro em dizer que nós não estamos lutando contra homens, não estamos lutando contra exército, contra pessoas, mas nós estamos lutando contra as forças do inimigo. O inimigo não está satisfeito com as resoluções que você tomou na sua vida, meu irmão. O inimigo não está satisfeito com as decisões que você tomou de servir ao Senhor, de se dedicar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor, de ter uma vida pura, de ter uma vida santa. Ele não está satisfeito. E eu vou dizer para vocês que ele não estava satisfeito desde o processo para ir para o Conexão. Muitas coisas aconteceram na sua vida que quase impediram você de ir. Você percebeu que algumas coisas aconteceram dentro da sua casa? É um filho que ficou doente, é alguém que começou a ter algumas dificuldades em casa. O marido e a esposa muitas vezes começaram a ter desentendimentos do nada. Tudo isso era uma armação do inimigo para que você não pudesse estar naquele lugar, para que você não pudesse ter um momento, você e Deus, e você marcasse a sua vida ali. Ele não ficou satisfeito com isso. Ele tentou te impedir antes, e você foi. Você experimentou o cuidado de Deus, você viu um milagre de Deus. Nós saímos aqui numa sexta-feira chuvosa, muita chuva, muita dificuldade. Tivemos 2 dias ali que não caiu uma gota d'água. Um sol gostoso, um tempo bom. Passamos juntos, quando estávamos reunidos em células, quando nós estávamos reunidos lá no templo, quando estávamos juntos. O inimigo não ficou satisfeito. E aí eu quero dizer uma coisa para você, e serve para todos nós. Quando nós tomamos decisões, resoluções na nossa vida de nos aproximarmos mais de Deus, mais o inimigo vai tentar a sua vida. Porque o objetivo dele é o quê? É desviar você. É tirar você da presença de Deus.
Ele quer que você desista de Deus. Ele quer que você desista de um compromisso com Deus. Ele quer que você se perca. E Ele vai oferecer muitas coisas. Ele tem táticas, Ele tem armadilhas para você poder desviar. Por isso que nessa noite eu quero dar algumas dicas para vocês, em cima exatamente desta palavra do apóstolo Paulo. E essas dicas servem para todos nós, crentes no Senhor Jesus, que queremos um compromisso com o Senhor Jesus, que não queremos brincar de ser crentes, que queremos ser pessoas comprometidas, sérias no nosso dia a dia, que queremos manter aqueles vínculos que fizemos com o Senhor, quando estivemos naquele retiro, naquele tempo ali. O apóstolo Paulo então usa a figura do soldado, ele usa a figura da armadura. E aí a gente tem a ideia da armadura de Deus que vai nos ajudar contra o inimigo. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala dessa armadura, ele fala do cinturão da verdade. Vocês necessitam do cinturão da verdade. Cinturão era algo que prendia, ajudava a prender também a couraça, mas ajudava a prender principalmente a espada e a faca que o soldado carregava. E este cinturão ajudava também ao soldado ter liberdade de movimentos, porque senão a sua armadura poderia se deslocar e cair. Então, aquele cinturão ajudava ele a ter liberdade de movimentos. E aí ele usa a ideia do cinturão da verdade, que o verdadeiro cristão, aquele que realmente se compromete com Jesus, ele passa a ter liberdade de movimento para viver um cristianismo autêntico. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode nos libertar. Então nós precisamos nos revestir dessa verdade. Jesus em outra ocasião disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você colocar o cinturão da verdade significa você tomar posse da natureza de Jesus na sua vida. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Jesus foi aquele que viveu a verdade, viveu em verdade, e Ele ensinou a verdade. E a verdade que vem de Deus para a nossa vida nos liberta. Muitos querem dizer que, por sermos cristãos, nós somos pessoas fanáticas, somos pessoas que não têm uma liberdade de pensamento. Muito pelo contrário. Quando nós conhecemos e experimentamos Jesus na nossa vida, nós passamos a ver as coisas claramente. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, a luta não é contra o ser humano, mas é uma batalha espiritual. Porque o inimigo tem armadilhas e dardos inflamados contra as nossas vidas. Por isso você precisa se revestir da verdade, que é Cristo. Assumir então a natureza de Jesus, para podermos nos movimentar. Meus queridos, Jesus, Ele não quer que nós venhamos estar vivendo alienado neste mundo. Porque na sua própria oração em João 17, Ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eles vão ficar aqui, Senhor, mas eu quero que o Senhor os guarde. Proteja-os. Dê a eles o cinturão da verdade, para que eles possam viver de uma forma autêntica, sem hipocrisia, sem mentira, porque o pai da mentira é o diabo. O diabo vai tentar enganar, o diabo vai tentar com artimanhas te iludir. Você precisa tomar posse desta verdade. Não abra mão de Jesus, não abra mão de Jesus, por mais difícil que esteja passando, os momentos que você esteja passando na sua vida, lembre-se que Jesus está ao seu lado. Ele diz: no mundo você vai ter aflições, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas tem de bom ânimo, ou seja, seja forte, seja corajoso, eu venci o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos cingir do cinturão da verdade. Mas ele continua dizendo o seguinte: olha, vocês precisam também da couraça da aprovação ou da justiça de Deus. E eu entendo que quando o homem ele está vestido com a couraça da justiça de Deus, não são as suas palavras que o identificam como cristão, mas é a sua própria vida.
Não é pelo muito falar que as pessoas vão saber que você é um cristão, mas é a maneira como você vai viver que vai identificar e vai mostrar para as pessoas que você é um cristão. A couraça, ela protegia então toda a parte peitoral. Era normalmente a parte mais exposta durante uma batalha. Então a couraça, ela servia para proteger, para estar ali fazendo com que muitas vezes uma espada que tentasse chegar até ali, mesmo que alcançasse, poderia apenas arranhar, mas não ferir. E aí tem a ver com estilo de vida. E quando nós falamos no viver dia a dia, falamos dos cuidados que nós temos que ter com o que nós chamamos a janela da alma. E a janela da alma, ela tem a ver com os nossos sentidos. Nós precisamos vestir essa couraça da justiça de Deus para termos cuidado com os nossos olhos. Cuidado com aquilo que nós vamos olhar. Nós precisamos desviar o nosso olhar das coisas impuras. Precisamos desviar os nossos olhos daquilo que vai nos prender e vai nos levar a pecar. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Você pode, porque você tem a força. Lembra do texto no início? A força que você precisa é a força que está em Deus, é o poder de Deus que está em você. E você precisa decidir. No domingo passado nós estávamos aqui recebendo vocês no momento antes do culto, e eu estava conversando com um rapaz, eu e o irmão Alex estávamos conversando com um rapaz completamente noiado naquele dia. E ele queria dinheiro porque ele falou que queria comprar um anti-inflamatório, mas quando a gente falou, não, a gente tem um anti-inflamatório aqui, não, mas esse aí vai me fazer mal. Então você já sabe o que ele queria fazer com o dinheiro. E aí nós começamos a conversar e ele começou a dizer, não, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não me quer, ninguém me ama. Eu falei assim, olha, não é bem assim não. Você está sendo o resultado das suas escolhas. Porque não foi Deus que escolheu para você estar nessa situação. Foi você que escolheu ficar assim. Agora, se você não escolher mudar, você vai continuar assim. Deus quer te ajudar, Deus quer te dar apoio, mas se você não escolher mudar, você vai continuar assim. E aí eu fui falando com ele, colocando ele na parede, literalmente. E aí eu falei assim, por que você não fica aqui? Daqui a pouco vai chegar um irmão da igreja que vai poder te ajudar melhor com essas questões. E ele, não, então eu vou ali, vou tomar um banho e depois eu venho para participar do culto com vocês. Aí ele lanchou aqui e depois foi embora. Mas é muitas vezes assim que o inimigo tem tratado e tem feito com que as pessoas pensam, ah, Deus não se importa comigo, entendeu? Deus realmente não está olhando para a minha realidade. Então eu vou ter que ter o controle da minha vida. E aí o que acontece? Eu não consigo direcionar os meus olhos para as coisas do Senhor. A Bíblia fala, olhai para as coisas que são de cima, para as coisas que são do alto, as coisas que vêm de Deus. Mas eu desvio meus olhos para a impureza, para as coisas da carne, para aquilo que vai me levar a pecar. E o pecado afasta o homem de Deus. O pecado é desobediência. O pecado é uma afronta contra Deus, é uma afronta contra você mesmo, é uma afronta contra o próximo. Por isso, vestir a couraça da justiça de Deus significa nós temos cuidado com os nossos olhos. Também devemos ter cuidado com os nossos ouvidos. Temos que ser seletivo nas coisas que nós vamos ouvir, porque muitas pessoas vão se aproximar de você para tentar diminuir você, para tentar falar que a sua fé é fraca, para tentar dizer que você não vale nada, para dizer que você é um perdedor. Existem pessoas que fazem isso o tempo todo. E quando você toma uma resolução na vida de seguir ao Senhor, de se comprometer com Ele, você vai encontrar pessoas que vão ser contra isso, e elas vão estar o tempo todo escolhendo palavras negativas, depreciativas para a sua vida. Mas você é uma nova criatura, meu querido irmão. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é amado por Deus. Você é especial de Deus. As palavras maldosas de muitas pessoas não podem tirar o reflexo da imagem de Deus que está no seu coração, porque Deus está com você. Por isso nós temos que ter cuidado com os nossos ouvidos. Muitas vezes a gente para ouvir coisas. Muitas vezes nós paramos para podermos estar
presos a determinados discursos e ideologias que estão sendo propagadas neste mundo, e principalmente ideologias contra Deus, de pessoas que não acreditam em Deus. Vestir a couraça da justiça significa ter cuidado com os ouvidos, mas significa também ter cuidado com o tato. Cuidado para não tocar em coisas imundas. Quando a gente fala em tocar, nós também nos referimos a situações nocivas da vida, nas quais possam envolver a sua vida e levar você a perder a conexão com Deus. Cuidado. Tinha uma música quando a gente era criança, não sei se vocês lembram, né? Cuidado, o olhinho que vê, a boquinha no que fala, né? O Salvador do céu está olhando para você, né? É assim, quando eu cantei essa música a primeira vez, eu me amedrontei com ela, né? Falei assim, gente, ele está com um chicote lá em cima olhando para mim, né? Cuidado da boquinha, olhinho, mãozinha, pezinho. Mas depois eu fui crescendo, fui aprendendo o significado disso. É que os olhos, os nossos sentidos, eles se tornam a janela da alma. E se nós permitirmos então que o pecado coabite em nós, nós vamos estar nos afastando de Deus. Por isso precisamos ter cuidado. Por isso que o salmista diz, feliz é o homem, bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para ouvir, para ficar ali parado. Cuidado. O apóstolo Paulo continua dizendo que nós precisamos calçar os sapatos que nos fazem andar depressa na pregação do evangelho da paz. Significa que o soldado, ele está preparado, equipado para a marcha. Muitas vezes o soldado das legiões romanas, eles marchavam dias e dias, e era o mesmo calçado. E aquilo ali era de certa forma preparado para que ele pudesse fazer longas caminhadas. E nós temos que entender que da mesma forma que um dia nós fomos alcançados por Jesus Cristo, porque alguém orou por nós, porque alguém um dia nos levou a nossa célula, ou a igreja, ou falou de Jesus para nós, nós precisamos fazer a mesma coisa. Não podemos ficar conformados, irmãos. Eu estava falando na reunião dos pastores da semana passada, ali em Garrido, que o Espírito Santo, ele é considerado, se eu não estou enganado, numa pesquisa que eu fiz, ele foi considerado o 5º estado mais evangélico do Brasil. O 5º estado mais evangélico do Brasil, que tem o maior número de evangélicos. Espírito Santo, pequenininho, 5º estado mais evangélico. Aí eu fiquei pensando, que evangelho é esse que nós estamos pregando? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas? Por quê? Porque ele é o 5º estado mais evangélico, mas em compensação ele é o 1º estado mais violento contra a mulher. É o 1º estado em violência contra os jovens. Se o evangelho de Cristo que a gente tem aqui na palavra de Deus é um evangelho que cura, que salva, que liberta e que transforma, que evangelho é esse que nós estamos pregando, que nos coloca em 5º lugar, mas que a gente não vê transformação acontecer na vida das pessoas? Muitas vezes os números são enganosos, e aí o que acontece? O diabo usa essas informações para fazer com que a igreja de Jesus se acomode e não faça o seu papel de levar esse evangelho, conforme Isaías fala, daquele evangelho para as pessoas que são necessitadas, daqueles que precisam de cura, de transformação, de libertação. Precisamos estar calçando o evangelho da paz, os sapatos que falam do evangelho da paz. Meu irmão, minha irmã, você é um proclamador em potencial deste evangelho. Nós somos. Não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o ministro, não. Todos nós somos potenciais proclamadores do evangelho. Agora a gente precisa sair da inércia, a gente não pode ficar parado ali. Por isso que ele fala de calçar sapatos para marchar. Você não calça um sapato de guerra para ficar parado. Eu vou ficar aqui parado esperando o inimigo chegar. Não, você vai marchar. Por isso que Jesus disse, naquela palavra de Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Não é a igreja que ia ter portas fortes que o inferno não ia entrar. Não, eram as portas do inferno. Por quê? Porque era
a visão de uma igreja de vanguarda, uma igreja que vai lá buscar pessoas que estão indo para o inferno. Isso é calçar os sapatos que levam a pregar o evangelho da paz. Mas Paulo continua dizendo o seguinte: olha, nós precisamos nos preparar. Por isso você precisa também ter o escudo da fé. Porque em cada batalha você precisa da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno. Você precisa então exercitar a sua confiança em Deus, porque ela se torna uma arma poderosa contra as mentiras do diabo. Quebre os hábitos ruins. Quebre os hábitos ruins que afastam você do Senhor. Ainda que você sinta um desejo imenso de voltar àquelas antigas práticas, de voltar àquela situação antiga, de voltar, podemos dizer assim, a estar ali com os porcos, quebra isso. Confie, mude o foco, lute com fé, mude o foco da sua mente, porque a verdadeira batalha acontece aqui na mente. E aqui a gente toma a decisão que trabalha aqui no nosso coração. Por isso, precisamos exercitar a nossa fé, para escaparmos assim dos apelos da carne, das armadilhas do inimigo. A fé, ela é expressada por uma relação estreita e pessoal com Cristo. Fé em Jesus significa você ter um relacionamento bem juntinho, bem próximo de Jesus. Confiar nele, crer que ele vai fazer algo muito diferente na sua vida. Meu querido irmão, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas eu sei que você tomou decisões de não mais voltar para aqueles lugares que estavam te afastando de Deus. Quando eu falo lugares, não estou falando de um lugar geográfico, estou falando de um estado, de uma condição, de uma situação. Aquilo que te afastava de Deus, as dúvidas, a descrença, e aí você usar então desculpas e justificativas para não se decidir e não estar próximo de Deus. Não volte mais para esses lugares. Exercite a sua fé. Porque a nossa conversão ela é baseada em 2 fatores: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento é você reconhecer que é pecador e você querer abandonar os seus pecados. E fé é você exercitar assim a sua decisão, confiando que Deus vai te ajudar. Preguei há 2 domingos atrás sobre aquela ideia da confiança que a gente precisa ter em Deus, da segurança no Altíssimo. Como se nós estivéssemos presos, arraigados, ou enraizados no Senhor. Isso é exercício de fé. E Paulo ainda continua dizendo que para a batalha, além do escudo da fé que vai nos ajudar contra as setas ardentes disparadas pelo inimigo, porque ele vai disparar. É claro isso aqui. Ele não está dizendo isso aqui que você vai usar o escudo, pronto, vai acabar o seu problema. Não, você tem que usar o escudo da fé porque o inimigo vai te atacar. E ele vai atacar exatamente na questão da fé. Como eu disse para vocês lá. Aquela questão da sexta-feira foi um exercício de fé na minha vida. Porque Deus me deu então assim a vitória sobre a minha incredulidade. Porque eu tentei ter o controle de todas as coisas. Talvez tentando ter o controle até do tempo. E não consegui. Mas quando Deus falou assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu falei: então tá, Senhor. Está nas tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus fez então algo maravilhoso. Exercitar a nossa fé. Mas Paulo fala sobre o capacete da salvação. Ele diz: olha, vocês precisarão do capacete da salvação. A ideia do capacete da salvação, que está em destaque, né, que fica na cabeça da pessoa, no alto, é a ideia de um olhar para frente. Sabe por quê? Porque nós somos salvos e perdoados por Jesus Cristo, perdoados pelos nossos pecados passados, e somos fortalecidos a enfrentar os pecados futuros. Eu vejo 3 tempos na salvação. 3 tempos: passado, presente e futuro. Aí vão falar: esse pastor agora ficou doido. Teologia dele está completamente doida. Não, eu vou te provar que eu vejo 3 tempos na ideia de salvação. Salvação ela é um ato, mas existe um processo dela na nossa vida. É o ato que você vai ver o que é instantâneo e o que é gradual. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 9,
ele fala que Deus nos salvou. Então o texto vai trazer o seguinte: nós fomos salvos de quê? O passado. Nós somos salvos da condenação do pecado. Isso é passado. Você foi salvo da condenação do pecado. Isso é justificação. Justificação. Salvo da condenação do pecado é passado, justificação é instantâneo. No momento que você aceita Jesus, você é salvo da condenação do pecado. E o presente? E o presente da salvação na nossa vida, a ação presente da salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Nós estamos sendo salvos. Pô, pastor, mas eu não fui salvo da condenação do pecado? Foi. E como é que nós estamos sendo salvos? A ideia de presente. Você foi salvo da condenação do pecado, mas você está sendo salvo do domínio do pecado. Entendeu? Você foi salvo da condenação do pecado, significa justificação. Você está sendo salvo do domínio do pecado na sua vida, significa santificação. E isso é gradual. É gradual. Então, o passado eu fui salvo da condenação, justificação. O presente eu estou sendo salvo do domínio do pecado na minha volta. Isso é santificação. É um processo, sim. E o futuro? O futuro, você vai ser salvo. Romanos capítulo 5, versículo de 9 a 10, diz que nós vamos ser salvos, sabe de quê? Da presença do pecado. Isso é glorificação. Então a gente tem justificação, santificação e glorificação. Passado, presente e futuro na ação da salvação. Capacete da salvação significa isso. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do domínio do pecado, e nós seremos salvos da presença do pecado na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Por isso, meu querido irmão, valorize a sua salvação. Foi pago um alto preço por você. E isso é importante. Entenda que você foi justificado e lavado por Jesus Cristo, que você precisa de santificação, e é importante, santificação é um processo. É por isso que existe a igreja, é por isso que existe a escola bíblica, é por isso que existe as células ou os grupos pequenos, para nós podermos ajudar o outro na caminhada cristã. Ninguém caminha sozinho. Nós precisamos caminhar uns com os outros. A Bíblia nos ensina isso. Paulo fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, permanecendo nas Escrituras. A palavra de Deus é uma arma de defesa e de ataque. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Se Jesus foi tentado pelo diabo, imagine a gente, irmãos. Se o próprio Cristo foi tentado pelo diabo, nós também vamos ser. Só que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele usou a palavra de Deus para repreender e dar linha naquela coisa ruim. Por isso nós precisamos da espada. Ela é de defesa, mas também ela é de ataque. Jesus venceu e resistiu às tentações de Satanás pelo uso das Escrituras. A palavra de Deus é um espelho para a alma, é lâmpada para os pés e mostra claramente o caminho. Salmo 119, versículo 105, na versão da Bíblia Viva. E aí a gente volta ao Salmo 1, que diz que o prazer daquele que se desvia dos caminhos errados é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Irmão, minha irmã, você precisa da palavra de Deus. Busca na palavra de Deus a força que você precisa, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, através da revelação bíblica. Busca. Leia. Nova vida, novos hábitos. Leia a palavra. E por fim, o apóstolo Paulo fala sobre oração. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A ideia da oração, ela não está vinculada a nenhuma parte da armadura de Deus, mas ela traz aquele ideal para a vida do soldado. Se a armadura foi criada para proteger e ajudar o soldado nas batalhas, a oração é como se fosse a força para realizar essa proteção. Entenda a oração como essa força. E nós vimos no texto que devemos orar constantemente, devemos orar de maneira intensa,
devemos orar também de maneira altruísta, orar uns pelos outros. E aqui está então, irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina, para nós nos prepararmos ainda mais para a batalha. Muitas lutas vão vir, muitas lutas vão acontecer, mas se você se reforçar, se você vestir a armadura de Deus, e olha, a armadura de Deus, ela tem de todos os tamanhos, PMG, GG e XG, todos os tamanhos, tá? Tem gente que fala, porque lembra da história de Davi? Ele foi vestir a armadura de Saul, não coube muito dentro dele, né? Mas a armadura de Deus não tem esse negócio não. Na hora que você veste, ela vai caber exatamente no que você precisa, do seu tamanho, do seu número. Mas você precisa decidir, você precisa vestir, porque é vestindo essa armadura que você vai ter forças para lutar contra o inimigo, para manter as resoluções e decisões que você tomou diante de Deus, num momento muito especial da sua vida com Deus. Essa é a palavra que eu quero trazer para todos vocês nesta noite, preparando-se ainda mais para a batalha, vestindo a armadura de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa estar produzindo no coração e na mente de vocês uma reflexão que leve a mudanças de atitudes, e vocês possam vestir assim a armadura de Deus. Nós vamos orar, encerrando o nosso encontro aqui. E aí, você pensa que acabou? Acabou não. Acabar aqui, você vai para aquela salinha lá, nós vamos ter uma confraternização lá, um lanchinho, um pãozinho, um bolinho, um salgadinho, e a gente vai estar junto se confraternizando nesse momento. Vamos orar, receba a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que nós pudemos experimentar nesse fim de semana de uma forma muito especial. Mas, ó Pai, nós estamos agora no nosso dia a dia, nas batalhas do dia a dia. Lutamos contra muitas questões que estão aí à nossa frente. Internet, propostas indecentes, pessoas que falam mal. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a vestir a armadura do Senhor, para nós podermos sermos fortes e soldados que permaneçam de pé diante das batalhas, ó Pai. Mas se nós por acaso, Senhor, por algum descuido, por um acidente, nós cairmos, tropeçarmos, nos dê a Tua mão, nos levante, nos coloque de pé novamente, para nós continuarmos na nossa caminhada, ó Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.